O progresso e desenvolvimento de uma cidade se constrói com muito trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde, está começando mais um Falando com a nossa gente aqui na Rádio Sarandi. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho, agora são 13 horas 9 minutos, 14 graus é a temperatura marcando aqui nos nossos estúdios. Falando com a nossa gente tem sempre o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor é que você ainda pode manter o mesmo número. Informações com a equipe da Iota pelo 3361 4947. Também contamos com o apoio de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você, seja nas agências ou pelos seus canais oficiais como o WhatsApp e também no aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. A partir de agora nós estamos ao vivo também pelo Facebook, então quem quiser acompanhar o nosso Falando com a nossa gente de hoje, pode entrar lá na nossa página Rádio Sarandi, acompanhar tudo, lembrando que depois esse vídeo também fica disponível no nosso canal do YouTube. E para o Falando com a nossa gente de hoje, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Alessandra Repp, ela que hoje trabalha junto à saúde, né? A Secretaria da Saúde de Sarandi. Nós vamos falar um pouquinho da história dela, como ela veio parar aqui em Sarandi, né? Porque ela é natural de Nova Boa Vista, mas a gente vai conversar com ela primeiro. Ale, quero te agradecer de xará para xará hoje, né? As Ales aqui. Quero te agradecer por ter aceito o convite e por ter disponibilizado, né, um tempo para vir conversar com a nossa audiência. Boa tarde. Boa tarde, Ali. Eu que agradeço, né, o convite. Boa tarde a todos os ouvintes também da nossa comunidade e região. Fico bem honrada, feliz pelo convite e é um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo. Que legal. Vamos ambientar o pessoal aí, né, para quem ainda não te conhece ou para quem quer saber mais, né, da tua história, de onde tu vem, né, onde tu nasceu, quem são teus pais, a tua família. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou natural de Chapada, nasci lá, né, mas me criei, vivi praticamente toda a minha vida em Nova Boa Vista, né, lá no interior de Nova Boa Vista, lá na linha Cachoeirinha. Bem na divisa, lá com Chapada, né? Bem na divisa, a última casa do município. Inclusive, tu estava me contando, né, dessa proximidade lá, Chapada, Nova Boa Vista. Isso, é um pulo lá, um pulo cá. Então, eu sou a filha da Solange e do Nélio, meu pai já é falecido faz 14 anos, né? Eu sou a irmã mais nova da Andresa, da Aline e do Alexandre, né? Tenho 28 anos, eu sou enfermeira, acredito que por vocação. Moro aqui em Sarandi já faz 3 anos, já andei aí pelas cidades da região, já me mudei algumas vezes, né? Devido à minha profissão, conforme as oportunidades de trabalho foram surgindo, né? Eu sou casada com o Roger e sou a mãe do Bernardo. O Bernardo tem quantos anos? Ele fez 1 ano agora, tinha 27. Pequenininho ainda. Pequeno, bebezinho. Mas voltando lá, ali no começo, lá quando você estava ainda no interior, né? Como é que foi a tua infância lá no interior? Olha, a minha infância foi muito feliz. Eu tenho muitas lembranças boas da minha infância, assim. Foi bastante restrito, digamos assim, financeiramente, né? Nós somos uma família bem humilde, né? Mas, assim, nunca passamos necessidade. Vontade, talvez, né? Mas necessidade, não, né? Eu tenho, assim, praticamente só lembranças positivas da minha infância, né? Junto com os meus irmãos, com os amigos, as crianças da vizinhança. A gente tinha uma turminha bem grande ali de amigos, sempre se reunia, brincávamos juntos, né? Então, a minha infância, assim, eu posso dizer que foi bem, bem feliz. Do que vocês brincavam lá no interior? Porque eu lembro, eu também cresci no interior, né? Então, eu lembro que era muito diferente, né? As brincadeiras lá
ao redor, né, da nossa casa, assim, e quando a gente ia para a cidade, né, ou para estudar, era muito diferente. Do que você brincava lá, Ali? Era bem diferente, e outra época, né, a gente não tinha telas, era tudo, né, diferente, assim. Nós brincávamos muito de jogar bola nos potreiros, nós gostávamos de pular valeta, andar de bicicleta, esconde-esconde, pega-pega, essas brincadeiras, assim, bem simples, né, que não requerem muito recurso, era só a criatividade, juntar a galera e fazer uma bagunça. Sim. O que tu nota de diferença agora, né, para essa geração e para o pessoal aqui da cidade? Qual a principal diferença, assim, que tu identifica daquela época que vocês estavam lá, de criança, e de agora? O que eu vejo, assim, principalmente de diferença é essa questão da tecnologia, das telas, né? O acesso à informação, claro, facilitou muito a vida, aproximou aqueles que estavam longe, mas em compensação, aqueles que estão, às vezes, do lado ali, ladinho, próximos, né? Eles não se reúnem mais, não brincam mais como nós, né? Jogam online, né? Conversam o tempo todo, mas não tem essa questão de se visitar, de fazer uma brincadeira mais prática, assim, né? Acho que essa é a principal diferença. Na cidade também, né? Pro interior, todo mundo é muito solto, não tem, assim, digamos, o perigo, né? É claro, aqui é uma cidade pequena, mas é diferente, né? Então, lá a gente brincava até tarde na rua, voltava escuro para casa, a mãe esperava a gente com uma varinha, um chinelo, mas estava tudo certo, né? Aqui já, na cidade é um pouco diferente, né? Chega aquela hora, não dá para ficar muito na rua, né? A criança não pode ficar tão, assim, solta, acho que não tem tanta liberdade, né? E como é que era o teu convívio com os irmãos? Sempre foi bom, assim, sempre foi as brigas normais, né, eu acho que fazem parte, né, mas é aquela coisa, entre tapas e beijos, a gente brincava, estudava e fazia o que tinha que fazer junto, trabalhava desde cedo, né, a gente aprendeu a ir pra lavoura junto, tirar leite, fazer toda a rotina, assim, da lida do interior, que a gente fala, né, mas sempre, assim, a gente sempre foi muito unido e continuamos muito unidos, né, sempre que possível a gente se reúne, a casa da mãe é o ponto de encontro, né, a gente sempre se reúne, faz um churrasco, toma um mate, conversa. Agora tem os netos, né? A casa tá cheia, então é uma bagunça. É legal, né? Essa casa cheia, casa de vô, de vó, né? É muito bom. E eu sou muito família, gosto muito disso, assim, dessa junção, de reunir, sabe? De estar perto dos nossos. Eu gosto muito disso, assim. Sou bem família mesmo. Você estudou na Nova Boa Vista, em Chapada? Na Nova Boa Vista. Sempre estudei na escola estadual, lá em Nova Boa Vista, desde o jardinzinho até o final do ensino médio. Ali. E como é que era a Alessandra aluna? Olha, não posso dizer que eu era a aluna mais dedicada da turma, né? Às vezes fazia uma bagunça, né? Tinha os momentos de descontração, incomodava um pouco na sala de aula, mas eu sempre fui assim, na medida do possível, sempre me dediquei, né? Fiz tudo assim da forma mais correta possível, né? Tu falou da enfermagem por vocação, isso me chamou a atenção, Ali. O que tu gostava de estudar, assim, nessa época? Até mesmo no ensino médio, né? Que tem essa transição para a escolha da carreira. O que tu gostava, o que tu tinha dificuldade, assim, o que te aproximou da escolha pela enfermagem? Eu sempre gostei mais da parte da área de humanas, biologia, história, geografia, essas áreas assim, né? Nunca fui muito boa, não sou muito boa na matemática, não é o meu forte, né? Eu até me lembro que no primeiro semestre de enfermagem eu falei brincando, fiz enfermagem porque não tem cálculo. Me ferrei porque tem cálculo. Tem bastante cálculo. Então, sempre assim, eu gostei bastante dessa área, assim. A questão da vocação, tem algumas coisas na vida da gente que acontecem e que direcionam a gente para determinados caminhos, né? Então, lá na minha adolescência, o meu pai, ele ficou doente, né? Ele acabou falecendo de câncer. Então, ali, a gente eu me vi, assim, muito assim, desprevenida, sem conhecimento, sem saber o que fazer, sem poder ajudar mais, né? E aquilo, assim, por um tempo me martirizou bastante, né? Aí, isso eu tava com uns 13, 14 anos. Aí eu fui para o ensino médio e aí começou a surgir a história da faculdade, a possibilidade de estudar, né? Na minha família até então, nenhum dos meus irmãos, né, se formou no ensino superior. Parecia que era uma realidade bem distante, assim, que talvez não seria algo possível, né? Então eu tive, nunca vou me esquecer, assim, eu tive a ajuda de um primo meu,
que ele fez faculdade, assim, tipo, foi o primeiro da família, né? Vai fazer faculdade, ele me falou como funcionava. Tem o Enem, faz o Enem, tu tem o ProUni, tem o SISU, vai lá. Mostrou um caminho. Me mostrou o caminho, me orientou. Então, ali, quando eu, né, surgiu essa possibilidade em pensar em fazer algo, né, no ensino superior, eu nunca pensei em outra coisa senão enfermagem, né? E na época ali do adoecimento do meu pai, a gente ficou muito dependente da enfermagem lá do município de Nova Boa Vista, né? Eu me lembro que as meninas lá do posto, elas iam até lá no interior, né? Faziam medicação, faziam soro no pai, davam assistência, né? E aquilo me chamava muita atenção. E eu tinha um desejo de poder fazer mais, né? E infelizmente eu não pude fazer por ele, mas isso me vocacionou a fazer pelos outros, né? Acho que é um chamado, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa, senão buscando, pelo menos, buscando ajudar as outras pessoas, sabe? Eu sempre digo que é muito interessante, né, quando a gente fala com as pessoas sobre o trabalho. Por quê? Tem gente que fala muito tecnicamente do trabalho, né? E tu vê que é uma escolha que não foi de coração, assim, foi mais pela razão, né? E contigo, quando a gente conversa, a gente nota que é uma escolha bem emocional, né? Você faz por amor ao trabalho, né? Não é simplesmente pelo trabalho, é pela forma de ajudar os outros, justamente por essa vocação. É muito bonito. Muito obrigada. Como eu te disse, eu não me vejo assim fazendo outra coisa, sabe? Nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria, né? Às vezes a gente não tem recurso, a gente não tem condições, né? Mas assim, se eu pudesse, eu sempre falo isso pro meu marido em casa, né? Acho que a missão da gente aqui na Terra é poder ajudar as outras pessoas. Se a gente passar aqui e não ajudar ninguém, não fizer nada por ninguém, a gente tá fazendo alguma coisa errada. O trajeto não tá certo, né? Eu acho que eu acredito que o ser humano, ele veio para ajudar as outras pessoas, né? Que a gente nasceu para poder servir a humanidade e ajudar as outras pessoas. Então... Ale, quando você decidiu pela enfermagem, você estudou aqui, estudou fora, como é que foi? Eu fiz a faculdade lá pela Umbra, em Carazinho. Eu morava em Nova Boa Vista, tinha o transporte, né, da faculdade, ia para lá e voltava todos os dias. Depois da faculdade, assim, você já começou a trabalhar com isso? Onde foi a tua inserção no mercado de trabalho? Durante a faculdade, tinha um projeto lá no HCC, no Hospital de Clínicas de Carazinho, né? Que permitia que os alunos da faculdade fizessem estágios remunerados, né? Então, durante a faculdade, eu já comecei fazendo estágio remunerado lá no hospital. Nos últimos semestres, ali no último ano, surgiu a oportunidade de me mudar para lá, né? Porque ali na cidade não tinha, assim, muita oportunidade, não teria muito onde desenvolver a prática, né? E me inserir no mercado de trabalho. Então, eu fui morar para lá, comecei a trabalhar numa clínica geriátrica, trabalhei até alguns meses depois de formada. E aí surgiu a primeira oportunidade de trabalhar como enfermeira lá em Não Me Toque, no Alto Jacuí. Isso, aí eu fui indo. Onde as oportunidades foram surgindo, eu fui indo, né? Qual foi a tua melhor experiência até agora, assim, dentro da enfermagem? É claro que a gente tem muitos pontos negativos também, né? A gente sente algumas faltas, algumas necessidades dessa área. Mas qual foi o ponto mais, assim, que te marcou, o ponto positivo até o momento? Olha, são muitas pontos, histórias, né, que a gente passa. Meu Deus, a gente passa pela vida de tantas pessoas, sabe? São muitas histórias. Eu amo todas as áreas, assim. Não tenho alguma área, assim, que eu digo, essa eu não gosto, sabe? Eu não gostaria de atuar. A saúde pública está sendo um desafio, é bastante diferente, né, do que eu vivia antes, né, no setor privado. Mas eu acho que a parte que eu mais gosto, assim, é a questão da obstetrícia. Eu adoro a obstetrícia. O primeiro parto que eu realizei, acho que é uma das coisas mais inesquecíveis, assim. Me marcou muito, assim. Então, acho que é uma das áreas que eu mais amo, assim. E como é que foi a tua inserida aqui em Sarandi, né? Porque agora você trabalha à frente aí da enfermagem, né, do município, tanto no postão quanto nos ESFs. Como é que foi essa vinda para cá? Eu estava morando lá em Encantado. Trabalhava lá no hospital da Rede Camiliana. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá e trabalhar no HCS, né? Uma conterrânea lá de Nova Boa Vista me disse, olha, vai abrir vaga para enfermagem aqui, né? E aí eu não
pensei, assim, 2 vezes, né? Porque eu sentia muita falta da família, né? Eu estava sozinha lá, então, na primeira oportunidade de voltar, eu voltei. E aí comecei a trabalhar ali no hospital, fiquei 2 anos, até ficar gestante. Daí depois, durante o período ali de licença maternidade, eu decidi não voltar, fiquei um tempinho a mais com o meu filho em casa. E aí surgiu a oportunidade, então, de fazer parte desse time aí da Secretaria de Saúde. Como é que é a tua rotina de trabalho ali? Porque você estando à frente, né, eu acredito que seja um desafio. É bastante desafiador. Todos os dias a gente tem desafios, mas a gente também tem muitas conquistas, né? Muitas coisas assim que a gente pode fazer para contribuir, né, com a saúde da população. Hoje eu estou muito mais assim na parte burocrática, faço também assistência, né? Mas estou mais na parte de coordenação, de organização das equipes, né? Dando suporte para os enfermeiros dos ESFs, né? Mas o enfermeiro da atenção básica, ele tem um papel, assim, essencial na vida da pessoa, né? Porque é ele que está lá na ponta, no dia a dia, assim, da rotina daquele paciente, né? Ele que vai ver as demandas, as necessidades reais daquele paciente. Porque nem tudo é uma medicação, nem tudo é um curativo, né? Tem muita coisa por trás, né? Às vezes é só a atenção, né, que a pessoa precisa para resolver. A orientação, né, a promoção à saúde, né, isso é uma coisa que eu prezo muito e é muito importante, assim, o enfermeiro desempenhando bem a parte de promoção, de educação em saúde ali no seu SF, na ponta, vai diminuir muito a procura desse paciente pelo tratamento, né, a gente evita o adoecimento, né, melhora a qualidade de vida desse paciente e reduz, consequentemente, o custo ali na média, na alta complexidade, né. Coisas simples, assim, um exemplo muito simples, né. Um exemplo de um paciente diabético, ele tende a ter uma lesão que dificilmente ela vai sarar, vai curar, tem toda uma dificuldade ali de cicatrização, né. Às vezes uma orientação do cuidado com a pele, do cuidado, né, que esse paciente deve ter no dia a dia, da alimentação, do uso adequado da medicação, vai evitar que esse paciente daqui a pouco se machuque, que ele tenha uma lesão, que ele vai fazer uma ferida que vai precisar de meses de tratamento, né? Então essas coisas assim, parece que a gente não está trabalhando, sabe? Às vezes eu digo, hoje é um dia que eu fiz, mas parece que eu não fiz nada. Porque a orientação, o falar, o conversar, o explicar para os pacientes, né? A prevenção, né? Então, é muito mais palpável quando a gente faz uma medicação curativa, alguma coisa ali, né? No intuito de buscar a cura desse paciente, né? A prevenção, às vezes, é uma coisa, assim, que não é tão palpável, né? Mas que tem um papel, assim, indispensável, né? E engloba tanta coisa, né, Alessandra? Porque dentro dessa parte de prevenção, você tem a nutrição, você tem atividade física, são tantas coisas que a enfermagem engloba e as pessoas, como tu disse, né? Porque não é a parte ali curativa, parece que não está envolvendo, mas com certeza você também estudou, você traz isso para o teu trabalho hoje. Com certeza, o enfermeiro, ele é o elo da equipe multidisciplinar, né? A gente está lá na ponta, vendo as demandas daquele paciente, a gente vai, se precisar, falar com o assistente social, vai agendar um nutricionista para aquele paciente, vai fazer uma visita domiciliar com o médico, vai agendar uma visita médica, vai encaminhar aquele paciente para um especialista, se for o caso, para um dentista, para um fono, para todas as especialidades, né? Nós somos o elo ali, o vínculo com a equipe multidisciplinar, né? Então, por isso que eu digo que o papel do enfermeiro, assim, é imprescindível. É uma coisa linda, assim. Infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que gostaria, né? Mas, na teoria, o papel do enfermeiro é esplêndido, né? Ele realmente, a gente tem, assim, a capacidade de mudar os cursos de vida das pessoas, né? Alessandra, ter trabalhado em outras cidades, né, cidades até maiores que Sarandi, e ter trabalhado tanto no setor privado quanto no setor público, o que agregou, assim, em você como profissional, né? O que tu trouxe na bagagem aí das cidades maiores que tu pode implementar aqui em Sarandi, ou que talvez tu tenha o desejo, né, de trazer para cá? Com certeza, as experiências, elas vão dando uma visão diferente pra gente, né? Vão dando uma bagagem, né? Uma carga, assim, pra gente. No começo, quando a gente se forma, a gente se depara com algumas situações e às vezes não sabe como agir, o que fazer, para onde correr, né?
E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer principalmente essa parte da articulação com os outros profissionais, né? Porque tem muitas coisas que nós não vamos conseguir resolver. Acho que essa é a principal, assim, o principal arma, assim, do conhecimento, né, que eu adquiri durante esse tempo, assim, às vezes tu não sabe resolver, mas tu tem que saber quem sabe. Então, tu tem que articular com as pessoas, né, fazer amizade com a equipe, conhecer todo mundo, para que se tu não puder resolver, tu tenha para quem encaminhar aquele paciente, né. Então, e da parte do setor público pro privado, do privado para o público, né, a gente tem assim, falando bem francamente, a maior dificuldade é a questão da morosidade dos recursos, né? Porque tudo depende de licitações, né? São todos processos burocráticos, né? No privado, tu precisa de alguma coisa, tu vai lá e adquire, né? Então, esse foi, acho que, o maior baque, assim, que eu tive no começo. Tem a minha colega Aline, acho que ela tá me ouvindo, um abraço pra ela. Ela dizia, calma, Alessandra, respira, a gente vai organizar, mas tu tem que ter calma, né? Então, acho mais que lento, né? Esse processo. Um pouco mais lento, né? É tudo muito mais burocrático. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, porque eu sou um pouco hiperativa, um pouco afobada, e eu já quero resolver tudo logo, sabe? Então, mas eu tô aprendendo a ter calma e fazer as coisas, assim, seguir os trâmites, né? Fazer tudo da forma correta, seguindo os trâmites e buscando resolver de forma mais eficaz, assim, e correta possível. Relacionado ao que tu falou, né, da promoção de saúde, o último grande evento da Secretaria de Saúde foi a feira, né, a sexta-feira municipal de saúde, que aconteceu aqui ao lado da Praça Farroupilha, na Rua Coberta, e nós até falávamos no off, né, teve tanta procura, né, foi bom ver o engajamento da comunidade com isso, porque teve vários serviços disponíveis, inclusive vacinação. Nessa época, a maior demanda, eu acredito que seja pela cura, né, das doenças aí respiratórias. Foi o último grande evento, né? Foi um sucesso, né? Eu fiquei muito feliz de participar e ver toda a Secretaria de Saúde engajada. Todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, fono, físio, a equipe ali da secretaria, né? A gente teve, assim, todo mundo participou. Não teve quem que se ausentou, assim, de participar. Realmente foi um sucesso, a gente teve uma procura bem grande ali da parte da população. Oferecemos alguns serviços, encaminhamentos, né? Alguns pacientes estão voltando com esses encaminhamentos para a gente, né, fazer a devida referência para as especialidades. Então, realmente foi um sucesso. Que legal, que legal. Mas voltando um pouquinho agora para a parte pessoal, né? Eu sei que tu já viveu tanta coisa, né? Já passou por tantas áreas aí e saiu de Sarandi, voltou, né? Toda essa tua bagagem que tu construiu. Mas como é que tu se vê daqui, digamos, uns 10 anos? Lá no futuro, o que tu imagina para ti como pessoa e também como profissional? É claro, a gente não consegue, né, separar. Mas como é que tu se vê lá na frente? Que sonhos tu ainda tem? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, muito ambiciosa. Antes, quando tu me falou que tu me faria essa pergunta, eu fiquei pensando como eu me imagino. Nunca parei para pensar, assim, né? Tenho o desejo de ter mais filhos, né? Continuar a construção da minha família e de continuar atuando na minha área. Mas não tem, assim, um lugar específico que eu pense assim, não, eu gostaria de estar em tal lugar ou trabalhar em tal lugar, né? Eu me vejo muito feliz onde eu estou, né? Se possível, eu gostaria de continuar, né, contribuindo com a saúde aqui de Sarandi. E eu me vejo muito feliz, muito plena, assim, onde estou, sabe? Eu acho que eu estou vivendo, assim, a melhor fase da minha vida, né? Então, se eu continuar onde eu estou, né, do jeito que está, nesse nível que está, eu sou muito grata. Tenho só gratidão a Deus por tudo que eu vivi até agora e por onde eu estou nesse momento, né? A minha família é tudo para mim, eu amo a minha profissão, eu me sinto muito realizada trabalhando, né, no que eu faço, então acho que se eu continuar assim em 10 anos, para mim tá ótimo, sabe? Vai ser feliz, né? Sim. E em retrocesso, assim, aquela jovem que tinha o desejo de poder ajudar mais, né, de estar ajudando os outros, na linha de frente, assim, tu sente orgulho de aonde você chegou, de como você fala hoje, né, da tua história de ser feliz, de estar num nível bom, né? Em retrocesso, aquela jovem de lá sente orgulho?
Com certeza, eu acho que a Alessandra lá dos seus 14, 15 anos não imaginaria onde ela está, né? Assim, eu realmente sou muito grata e muito feliz. E eu acho que se aquela Alessandrinha lá estiver olhando, ela deve estar com orgulho, sabe, de onde a gente chegou. Porque realmente, assim, para uma família humilde, né, os irmãos não tiveram acesso à educação, né, tudo que eu passei, vivi, andei, as experiências, né, que eu tive na área da saúde, enfim, e pessoais, eu acho que aquela Alessandrinha tá orgulhosa, assim. Teve uma fase meio rebelde ali da adolescência, que acho que faz parte, né. Até eu descobrir o que realmente eu queria. Inclusive, acho que a terapia me ajudou muito a entender, sabe? Porque no começo, ali com a questão do adoecimento do meu pai, primeiro bateu aquela rebeldia, revolta, né? A gente fica perguntando, mas por que comigo, né? A gente tem às vezes o ser humano tem essa noção de que comigo não vai acontecer, né? E aí ficou um pouco ali um período assim meio um pouco perdida, talvez, né? Mas depois que eu me encontrei, assim, eu sou bem grata, assim, pelos caminhos que Deus me proporcionou trilhar, né? Tu fala muito da tua família, né? Da experiência, teu pai, a tua mãe. O que tu carrega de valores deles, assim, que você via lá no começo e que agora tu tenta reproduzir na tua vida, que tu quer ensinar pro teu filho? Com certeza, assim, a minha mãe nossa, a pessoa que mais me inspira, sabe? Ela foi uma mulher, sempre foi, e é uma mulher muito batalhadora, uma mulher muito sofrida, né? Que sempre teve uma vida difícil, né? Desde quando ela se casou com meu pai, sempre foi bastante difícil, assim, né? Então, ela é, assim, a minha maior fonte de inspiração, sabe? A mulher guerreira, batalhadora, que ela é trabalhadora, sempre trabalhou na lavoura, puxando verga, sabe? Passando veneno, juntando pedra, fazendo o serviço braçal, assim, sabe? Então, ela é a minha maior fonte de inspiração. E ela, com o pouco, sempre ensinou a gente a ser honesto, a ser humilde, né? A ter caráter, acima de tudo, né? Isso eu acho que é o maior legado que ela deixa, assim, para nós. E, com certeza, se eu puder criar o meu filho, ensinar ele a ser um homem justo, um homem bom, né? Eu vou ser a mãe mais realizada do mundo, né? Se ele for um homem correto, um homem honesto, verdadeiro, já posso dizer que cumpri, assim, o meu papel como mãe, né? Que legal. Olha, eu gostei muito de conversar contigo. Para quem chegou, né, no finalzinho, nós estamos ao vivo no Facebook também, e esse vídeo, ele fica disponível, então a pessoa pode reassistir e acompanhar também no nosso canal do YouTube. Sempre no final a gente pede, né, para a pessoa escolher uma música aí que goste de ouvir ou que queira, né, dedicar. E você escolheu uma música eletrônica, né? Por que essa tua escolha, Ali? Isso, eu gosto bastante desse estilo musical, quando eu dirijo, vou pra estrada, enfim, ou até quando eu quero estudar alguma coisa. Eu gosto de ouvir um sonzinho, então o estilo eletrônico, assim, é o que mais me chama a atenção. E não sei, para algumas pessoas atrapalha, mas eu não sei porque a música me ajuda com a concentração, enfim. Eu geralmente vou pro trabalho já ouvindo uma musiquinha, agradecendo a Deus, já, sabe, toda animada, e começo o dia geralmente curtindo um som. Alessandra Rep, muito obrigada por ter aceito participar. Eu sei que tu estava nervosa no começo, tá tranquila agora? Sim, tô bem mais tranquila agora. Que bom, que bom. Muito obrigada por ter aceito participar com a gente aqui do Falando com a Nossa Gente. Volte sempre aos estúdios da Rádio Sarandi e eu te desejo muito sucesso aí no teu futuro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, agradeço a audiência, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, estou lá no Postão, nos SFs, para quem precisar pode contar comigo, né? A gente está aí realmente para ajudar as pessoas. Então, que as pessoas que precisarem podem nos procurar os enfermeiros dos SFs, né? E a gente está engajado em ajudar as pessoas aí. Muito obrigada. Bem. Essa foi a Alessandra Rep participando do Falando com a Nossa Gente desta quarta-feira, com o apoio de Iota Internet e também Sicredi. Quem fica no rádio vai poder curtir a música escolhida aí como sugestão da Alessandra Rep. Boa tarde.